Paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, a paz do Senhor Jesus, minha querida irmã. É um prazer, meus irmãos, estarmos juntos mais uma vez na gravação de mais um vídeo. Hoje nós vamos passar aqui no slide, somente o áudio da nossa voz, mas nós estamos aqui presente. Nós vamos fazer um estudo no slide, tá bom? Você já parou para pensar ou já leu aquela passagem de Daniel, capítulo 9, versículo 23 ao 27? Você já ouviu falar sobre as 70 semanas? Pois é sobre isso que nós vamos falar aqui, sobre as 70 semanas de Daniel, tá? Nós vamos ver o que significa essas 70 semanas que por Deus foram determinadas para executar e para concluir o seu propósito sobre o teu povo, sobre o povo de Daniel e sobre a cidade santa. Nós vamos falar sobre isso, sobre a profecia chave, tá bom? A palavra profética, ela é a história antecipada. Deus é onisciente e pela sua palavra profética, ele antecipa a história, antecipa aquilo que vai acontecer no futuro. Nós já temos em nossas mãos os acontecimentos real antecipados da história através da palavra profética. É isso que Deus fez. Deus não nos deixou perdidos com relação ao futuro. Muitos procuram saber sobre o futuro nos astros, nas estrelas, no tarô, no búzio, através de astromantes, através de cartas. Muitos procuram saber e têm a curiosidade sobre o futuro de várias formas, de várias maneiras. Mas o único conhecimento real e concreto sobre o futuro é, sem sombra de dúvida, a palavra profética, a palavra de Deus, tá? Existem inúmeras profecias na Bíblia que o seu cumprimento já aconteceu e existem muitas profecias na qual o seu acontecimento será para o futuro. Então a palavra escatológica, a escatologia divide as profecias dessa seguinte forma: aquelas que já se cumpriram e aquelas que ainda vão se cumprir. Existem profecias, inúmeras profecias sobre a pessoa, a obra, sobre o ministério, sobre a morte de Jesus, sobre a sua ascensão ao céu. Existem inúmeras profecias, desde Gênesis 3,15, que é a primeira profecia acerca de Jesus, que já se cumpriu em parte, e do seu nascimento. E existem inúmeras profecias sobre a pessoa de Jesus, que ainda não se cumpriu, mas que vão se cumprir e que está escrito na palavra profética, na Bíblia Sagrada, que todos nós temos em mão. Então nós temos em mão o futuro antecipado através da palavra de Deus, que é a palavra profética. E as 70 semanas, elas são consideradas pelos estudiosos um código divino, tanto para a percepção quanto sobre aquilo, sobre como esses eventos se desenrolarão com o passar do tempo. É isso que trata essa profecia-chave, é disso que trata essas 70 semanas de Daniel, que foram determinadas por Deus através do anjo Gabriel, que foi até Daniel. Então o texto base, que eu quero que você leia com atenção, com bastante atenção, é no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 23 até o versículo 27. Quero que você leia com bastante atenção, analise comigo, tire suas próprias conclusões. Mas convém salientarmos aqui que nós não somos dono da razão, não somos dono do conhecimento 100%. Dono do conhecimento 100% é somente Deus. Só Deus tem todo o conhecimento, só Deus é dono da razão. Aqui nós temos o direito, pela lei, de expor a nossa ideia, de expor a nossa fé, de expor aquilo que nós concluímos. Por lei, nós podemos expor a nossa religião. Nós podemos expor a nossa ideia sem que alguém possa interferir na nossa ideia. É o que devemos fazer, é respeitar a opinião de cada um. E nós vamos expor a nossa ideia aqui acerca da palavra profética, tá? Deus antecipou a história através da sua palavra profética. E aqui na profecia de Daniel, a profecia chave, tá? As 70 semanas de Daniel. É isso que nós vamos ver aqui nesse estudo. Então, você que está comigo, sempre tem me acompanhado, o meu muito obrigado. Fica aqui minha gratidão de coração por você que tem assistido os meus vídeos, tá bom?
deixe seu like, deixe seu comentário legal aí, tá bom? Seu comentário legal mesmo aí, para fortalecer aí nosso canal, tá bom? E aqueles que não são inscritos, se inscrevam aí também, deixe seu like, seu comentário, clique no sininho e ative a opção todas, porque assim você receberá todas as notificações dos vídeos que nós postarmos aqui, tá? Vamos lá, vamos prosseguir aqui no nosso estudo. Nosso texto base, já falei, é Daniel capítulo 9, é do 23 em diante, tá? Do 23 em diante até o versículo 27. Nós vamos fazer essa lição aqui, escatologia, que significa estudo sobre acontecimentos futuros. Estudo sobre acontecimentos futuros. Vamos lá. Entre todas as profecias da palavra profética, há uma que se destaca das demais, pois ela constitui um código tanto para a percepção, tanto para a percepção quanto da sequência, segundo o qual os últimos acontecimentos se desenrolarão, como sobre aquilo que no futuro irá acontecer. Tá? É considerado um código. Essa 70 semanas ela é considerado um código sobre como os acontecimentos se desenrolarão com os 3 grupos de pessoas que a Bíblia divide todos os homens, isto é, judeu e grego, que representa todos os povos não judeus, e a igreja. Tá? Então, essa profecia é sobre as 70 semanas, ela é considerada pelos estudiosos um código divino sobre como acontecerão e como desenrolarão a sequência dos últimos acontecimentos com todos os povos. Para a segunda parte aqui, essa profecia trata-se do quê? Trata-se da profecia sobre as 70 semanas de Daniel, que foram determinadas para concluir seu plano com seu povo e sobre a sua santa cidade. Confira em Daniel capítulo 9, versículo 24 ao 27. Leia com bastante atenção, você vai ver o que o anjo está falando para Daniel aí, a qual a profecia, o arcanjo Gabriel, da parte de Deus, transmitiu a Daniel. Veja aí no versículo, leia com atenção, você vai ver o que nós estamos falando. O anjo transmite uma mensagem para Daniel, e do versículo 23 em diante, o anjo começa a explicar a Daniel que desde o primeiro dia em que ele aplicou o coração, né, e saiu as ordens, e o anjo veio para declarar a ele, porque ele é um homem muito amado. E o anjo vai dizer: toma o sentido na palavra e entenda a visão. Aí do versículo 24 em diante, o anjo começa a declarar um período de uma extensão de tempo que o anjo diz, né, de uma forma simbólica. O anjo vai dizer 70 semanas estariam determinadas, uma extensão de tempo que Deus determinou para concluir o seu plano sobre Israel. Sobre Israel, o povo de Daniel, e sobre a santa cidade. Uma extensão de 70 semanas. Só que essa 70 semanas não é normal, não é dia normal, tá? Veja o que Deus vai concluir, veja o plano que Deus vai concluir. Então, em 70 semanas é um período muito curto, tá? Para que Deus concluísse o desenrolar de tudo que o anjo citou. Porque o que o anjo citou abrange desde o tempo da saída, começa a contagem dessas 70 semanas, desde a saída da ordem para edificar Jerusalém até o Messias, ou seja, até quando Jesus seria tirado, ou seja, a ascensão de Jesus. Então, se fosse 70 semanas normais, é um período muito curto para que tudo isso se desenrolasse, tá? Então, não são dias normais, tá? Nós vamos ver aqui do que se trata essa 70 semanas, tá? A significação da expressão 70 semanas. Agora sim, a significação da expressão 70 semanas. Vamos lá, bem devagar aqui que nós vamos entender. Trata-se aqui de 70 semanas em que cada dia representa um ano. Aí sim, aí se for esse tempo aqui, se for esse período de tempo em que cada dia dessa semana que o anjo falou a Daniel representa um ano, aí sim a extensão de tempo vai dar para se desenrolar tudo, desde o início para reconstruir e transformar e edificar Jerusalém, até na ascensão de Jesus. Aí sim é um tempo bem longo, bem longo mesmo, bem extenso. Aí sim acredito que dá
para se cumprir tudo isso até que Jesus seja tirado, ou seja, até a ascensão de Jesus. Então, a significação dessa expressão aqui, 70 semanas, significa essa 70 semanas que cada dia dessa semana representa um ano. Um ano. Vamos lá. São assim, veja bem, presta atenção, são assim. 70 vezes 7, isto é, 490 anos. Quando o anjo disse 70 semanas ali, em que cada dia representa um ano, o anjo estava falando de 490 anos, período que Deus havia determinado para executar o seguinte plano com seu povo Israel e sobre a cidade santa. Olha o plano que Deus estava estabelecendo durante esses 490 anos. Deus marcou 490 anos para estabelecer esses planos aqui que eu vou lhe falar. Extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia. Selar a visão e a profecia, ou seja, cumprir toda a visão e a profecia. E ungir os santos dos santos. Ungir o santo dos santos é quando Jesus subiria ao céu, tá? Esses 490 anos, Deus estava determinando para fazer tudo isso aqui: extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir os santos dos santos. Então são 490 anos, 70 vezes 7, 70 semanas, em que cada dia dessa semana representa um ano. E vai ficar a soma da seguinte forma: 70 vezes 7, que representa 490 anos que Deus estava determinando para cumprir o seu plano com o povo de Daniel e com a santa cidade de Daniel. Essa profecia das 70 semanas vai ser subdividida. As 70 semanas serão subdivididas em 3 partes. A primeira parte, na Bíblia está escrito, o anjo vai dizer, compreende 7 semanas, isto é, 7 vezes 7, ou seja, 49 anos. Daniel capítulo 9, versículo 25, você vai ver. Mas ele vai destacar com clareza o período em que se inicia essa contagem dessas 70 semanas. Ele diz assim, desde a ordem para restaurar, desde a saída da ordem, para restaurar e edificar Jerusalém. Ou seja, segundo os estudiosos, isso marcou desde 14 de março do ano 445 a.C., Neemias capítulo 2, né, versículo 4 e 9. Daquela data até a conclusão desse trabalho, Neemias 6,15, passaram-se realmente 49 anos. Então, o anjo tinha exatamente razão do que estava falando da parte de Deus. Eram 49 anos que iriam se passar desde o início da construção até a finalização da construção. E segundo os estudiosos, foi realmente isso que aconteceu. Do início da construção até o final da construção, passaram-se realmente 49 anos. A segunda parte, ela está subdividida em 3 partes essa profecia. A primeira foi aquela ali, 7 semanas, ou 7 vezes 7, que dá 49 anos. A segunda parte, o anjo vai transmitir a Daniel, ele vai dizer, depois são 62 semanas, ou seja, 62 vezes 7, ou 454 anos. Tempo que vai abranger, preste atenção, tempo que vai abranger da restauração de Jerusalém ao Messias, o príncipe. Isso está descrito na palavra que nós lemos, Daniel capítulo 9, versículo 25. E é realmente impressionante observar que desde a data do decreto para a restauração até a data da entrada triunfal em Jerusalém, Mateus 21, versículo 1 ao 10, passaram-se realmente 69 semanas, ou seja, 69 mais aquelas primeiras 7, ou seja, são 69 mais 7, que são 485 anos. Que maravilha! Realmente, Deus trouxe um código divino para a percepção daquilo que vai acontecer, tá? Então essa profecia é subdividida em 3 partes. Primeiro o anjo disse 7 semanas, que são 70 vezes 7,
49 anos. Depois, mais 62 semanas, tá? Que são 62 vezes 7, ou 454 anos. São 454, e com mais 7, vai dar 69, que são 485 anos que se cumpriram a promessa desde da restauração até quando Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém. Cumpriu-se exatamente esses 485 anos. A terceira parte, que é a última parte, né? A terceira parte, que é a última parte, que será a 70ª semana, sobre a qual a profecia diz: ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, Daniel 9:27. Comparando essa palavra de Jesus quando profetizava sobre esses acontecimentos, está lá em Mateus capítulo 24, versículo 15 ao 21, comparando essa palavra de Daniel, que Jesus falou a mesma coisa em Mateus 24, 15 e 21, fica provado que a 70ª semana, sem dúvida, representa o tempo da grande aflição. Então, nós falamos em 3 partes, que são divididas: primeiro 7 semanas, depois 62 semanas. E depois vai faltar ainda uma semana, porque a contagem das semanas ela vai parar. O período entre o fim das 69 e o começo das 70 é chamado dispensação da igreja. Quando chega nas 69 semanas, ela para e fica faltando uma semana. Mas por que? Nós vamos ver por que para a contagem dessas 70 semanas. A contagem das 70 semanas parou. Já observamos que no fim das 69 primeiras semanas, ou seja, 7 mais 72, cumpriu-se a profecia sobre o Messias, quando Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém. Mas no fim das 69 semanas, a profecia vai dizer que será tirado o Messias e não será mais. Ou seja, ele está falando sobre o Messias que seria tirado. Ou seja, a crucificação e a ascensão de Jesus ao céu. Então, depois das 69 semanas, não será mais e o Messias será tirado. Então, essa profecia, quando chega nas 69 semanas, essa contagem, essa profecia para nas 69 semanas, faltando apenas uma semana. Veja bem, no fim das 69 semanas, diz a profecia, será tirado o Messias e não será mais. A crucificação e a ascensão de Jesus. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Ou seja, a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, e até o fim haverá guerra. Essa palavra Jesus profetizou também sobre a destruição de Jerusalém depois 70 anos depois da sua morte, e realmente essa palavra aqui aconteceu, tá? E Daniel também profetiza sobre essa destruição de Jerusalém quando o general Tito, no ano 70 depois de Cristo, invade Jerusalém e destrói completamente Jerusalém, tá? Então aqui uma palavra que se cumpriu, e a contagem ela para quando chega nas 69 semanas, ou seja, parou a contagem quando Jesus subiu ao céu. Lembra de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ali lá no final, que vai falar, os discípulos vê Jesus sendo levantado aos céus e sobe aos céus ocultado por nuvens? Parou ali a contagem. Deu 69 semanas exatamente até ali, e a contagem, a profecia para ali. Mas essa profecia vai continuar depois. Depois ela continua. Por que a contagem das semanas? Por que a contagem das semanas após o cumprimento das 69 semanas? Porque parou, né? Porque parou a contagem das semanas após o cumprimento das 69 semanas. Lembra que eu falei que nós estamos comentando
que essa profecia ela é subdividida em 3 partes. Primeiro 7, né, que é 7 vezes 7, 49. Depois 62 semanas, né? E depois fica para nas 69 semanas, tá? É isso, né, que nós vimos, né? É dividido em 3 partes. A primeira parte é dividida em 3 semanas, né? São 3 partes distintas. Né? Primeiro 7 semanas, né? Depois 62 semanas, ou 454 anos, né? E depois tem a última parte que será a 70ª semana. Só que a contagem para quando na 69 semana. Ou seja, aquelas 62 com mais 7, 69. A contagem para ali quando o Messias é tirado. Mas por quê, né, que para a contagem dessa semana? Nós vamos ver aqui. Por que para a contagem? Ó, por que parou a contagem das semanas após o cumprimento das 69 semanas, que são 62 com mais 7, né, aquelas primeiras 7? Por que parou? Presta atenção, a profecia revela: será tirado o Messias e não será mais. Daniel 9, Daniel capítulo 9, versículo 26, tá? A profecia revela: será tirado o Messias e não será mais. Daniel 9, 26. Isso aconteceu quando Israel rejeitou a Jesus, entregando-o aos gentios para ser crucificado. Ocasião em que clamaram: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Mateus 27, versículo 25. Por isso Deus rejeitou Israel, que era seu povo especial. Tem alguns exemplos bíblicos aqui, nós não vamos ler para não ficar extenso. Êxodo 19, 5, 6, Deuteronômio 7, 6, 14, enfim, 2, 26. Exemplos em que Israel era o povo especial de Deus. Só que quando eles rejeitaram, entregando Jesus para ser crucificado, Deus rejeita Israel, quebrando-o da oliveira verdadeiramente, quebrando a oliveira verdadeira. Israel eram ramos naturais. Quando eles rejeitaram a Deus, Deus quebra eles como galho da sua videira original, tá? Depois que Deus rejeitou Israel, a contagem dos 490 anos, depois que Deus rejeitou Israel, parou a contagem dos 490 anos. Entenda, vamos entender agora por que parou a contagem. A contagem dessa profecia, dessa 70 semana, é sobre o povo de Daniel, sobre o teu povo e sobre a cidade de Daniel, Jerusalém. Quando cumpriu-se as 79 semanas, que são 7 vezes 7, e depois 62 com mais 7, que são 69, ela vai parar quando o Messias é tirado. Por que que para ali? Para porque Deus rejeita Israel. Porque Deus para de cumprir alguns propósitos sobre essa profecia com Israel e vai entrar outro período, tá? Porque depois que Deus rejeitou Israel, parou a contagem dos 490 anos, porque as 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre Israel. Essa 70 semana é uma profecia sobre Israel. E quando Deus para de cumprir propósitos sobre Israel, porque Deus rejeita eles, a contagem desses 490 anos vai parar. Vai parar, tá? Vai parar. E aí existe esse intervalo. Parou na 69 e entre a 69 e a 70 existe um período. Esse período é o período em que Deus rejeitou Israel e agora Deus passa a fazer o quê? Esse período é chamado dispensação da igreja. Aí o que Deus passa a fazer? Deus pega a igreja. Israel antes era o representante de Deus, era o povo que representava Deus. Mas quando Deus rejeita Israel, dessa maneira iniciou a presente dispensação em que a igreja representa a Deus no mundo agora. Agora a igreja que representa a Deus. Deus parou essa contagem, essa profecia, parou ali, porque Deus rejeitou Israel. Agora Deus pega a igreja, vai enxertar a igreja na oliveira verdadeira que é Jesus. A igreja é enxertada, tá? Como os ramos, como um ramo enxertado.
Mas a igreja é o que? Passa a ser representante de Deus na terra, representante de Deus no mundo. Anteriormente, como já vos disse, Deus escolheu Israel como povo zeloso, como povo especial, como povo que deveria representar a Deus. E Deus estava determinado a cumprir aquilo que falou pelo anjo. Mas no momento que o povo rejeitou a Jesus, entregou Jesus para ser morto, Deus parou de cumprir o propósito. E esse período aqui, Deus estabelece entre 69 e entre 70, período da dispensação da igreja, em que a igreja faz parte da obra de Deus, do projeto de Deus, representando Deus na terra. Essa duração dessa dispensação, que se chama dispensação da igreja ou dispensação da graça, a duração dela, dessa dispensação, é desconhecida, porque uma coisa é certa: enquanto a igreja permanecer na terra, o anticristo não pode se manifestar. Enquanto a igreja permanecer aqui, a contagem não pode continuar. A contagem só vai continuar depois que o anticristo começar a reinar, que ele vai fazer um concerto na metade dessa semana. Esse concerto, quando a Bíblia fala que fará um concerto na metade da semana, esse concerto é feito pelo anticristo. Então o anticristo ele não pode se manifestar quando a igreja ainda estiver aqui na terra. Então a contagem dessas 70 semanas vai se iniciar novamente quando a igreja subir ao céu, quando a igreja for arrebatada. Aí o anticristo, sim, ele vem, começa a reinar, vem para enganar o povo de Israel, como sendo ele o Cristo. Ele vai fazer cessar as ofertas de manjar, o sacrifício, vai fazer cessar tudo isso, eles representando o próprio Cristo. Aí o que acontece? Ele fará um concerto, uma paz, e vai descumprir esse concerto na metade da outra semana. Isso que a profecia está dizendo. Mas a profecia só vai continuar quando a igreja for tirada daqui da terra. Resumo dos principais acontecimentos conforme a profecia. Vamos ver esse resumo dos principais acontecimentos conforme a profecia das 70 semanas. Vamos ver um resumo aqui, irmãos. Vivemos agora o período intermediário entre as 69 e as 70 semanas, que é a dispensação da igreja, que durará até a vinda de Jesus. Preste atenção. Parou a contagem quando Israel rejeitou a Jesus. A contagem, a profecia para ali. Esse período que nós estamos vivendo é um período intermediário entre as 69 e entre as 70 semanas. Um período intermediário chamado dispensação da igreja, dispensação da graça. E que os ramos originais foi dispensado da oliveira e foi enxertado outros ramos chamado igreja. Eu e você agora temos a responsabilidade de sermos o representante de Deus na terra. Como representante de Deus, devemos dar bom testemunho, devemos diante da sociedade fazer as nossas boas obras, sermos aprovados diante de Deus, diante do povo, tá? Então é nesse período que estamos vivendo, o período intermediário entre as 69 e as 70 semanas, que é a dispensação da igreja, que durará até a vinda de Jesus. Quando a igreja for arrebatada, vai se iniciar a contagem dessas 70 semanas. Com o arrebatamento da igreja, iniciar-se-á a contagem das 70 semanas, ou seja, iniciar a contagem e vai ser estabelecido aqui um período de grande tribulação, em que a Bíblia relata que virá o assolador, no texto que nós fizemos leitura, virá o assolador sobre as asas das abominações, tá? No fim das 70 semanas, virá Cristo em glória. Então, virá a consumação e o que está determinado será derramado sobre o assolador, né, que é o anticristo. Será destruído, julgado no lago de fogo, conforme está descrito em Apocalipse capítulo 19, versículo de número 20. Isso aqui foi apenas um resumo das nossas ideias. Nós expomos as nossas ideias, tentamos aqui adquirir conhecimento profundo, né? Esses conhecimentos, explicar sobre essas palavras aqui, é bastante difícil, bastante complexo, mas espero que tenha dado para você aí compreender alguma coisa sobre a palavra do Pai, tá? São esses os acontecimentos, tá?
E são esses os períodos em que Deus revela a Daniel sobre as 70 semanas, tá? Esse é escatologia. Este aqui é considerado a profecia chave. Então nós vamos fazer, por último aqui, a leitura do texto para nós compreendermos o que o anjo falou. O anjo disse assim: do princípio da tua súplica saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido da palavra, entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade santa, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe. 7 semanas. 62 semanas, as ruas estranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos, ou seja, a grande tribulação. Depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. Isso aqui é a ascensão de Cristo, tá? Quando Cristo subir ao céu. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Ou seja, a destruição de Jerusalém é 70 anos depois da morte de Cristo. Isso está na história, tá? São fatos verídicos. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Ele firmará um concerto com muitos. Ou seja, o anticristo firmará um concerto com muitos, ou seja, um concerto de paz. Uma paz por algum tempo, mas por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre as asas das abominações virá o assolador. Isto até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ou seja, Cristo virá em glória, destruirá o anticristo, lançará ele no lago de fogo. O que está determinado será derramado sobre o assolador, a palavra assolador aqui representando o anticristo. Tá bom? Espero que tenha dado para você entender alguma coisa. Deus te abençoe, você que me acompanhou até aqui. Perdoe-nos aí por nossas falhas, por nossos erros aí de palavra, de português. Mas nós estamos fazendo aqui o possível para melhorar a cada dia, tá bom? Lembre-se sempre de respeitar a opinião dos outros, tá? De respeitar o pensamento de cada um. Somos livres para expor os nossos pensamentos, mas vamos crer com convicção que a nossa verdade é essa, meus queridos. Irmãos, está se cumprindo, se cumpriu a cada dia. Tudo que está descrito na Bíblia se cumpriu. Jesus profetizou, Daniel profetizou sobre a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. E veja, está descrito isso na história. Realmente, no ano 70 depois de Cristo, o general Tito entrou em Jerusalém e destruiu Jerusalém. E tudo se cumpriu. E se tudo que está escrito se cumpriu, aquilo que não se cumpriu, com certeza, sem sombra de dúvida, vai se cumprir, tá bom? Nós temos convicção nisso, que Cristo voltará um dia para buscar um povo especial, zeloso e de boas obras, tá bom? Nós não temos a nossa vida só nessa terra, só nesse mundo. Nós não somos aqui, estamos de passagem, nós somos do céu e para lá nós vamos. Essa é a certeza e convicção que todos nós temos que ter, tá bom? Deus te abençoe, você que esteve comigo até aqui, tá bom? Compartilhe com alguém esses conhecimentos, compartilhe com alguém essa palavra. Assim você nos ajuda e ajuda também a divulgar a palavra de Deus, tá bom, meu querido? Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo, tá? E até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Fica com Deus. Amém.